Meu aluno, minha aluna, fico muito feliz assim de poder chamar vocês de meus alunos de espanhol, minhas alunas de espanhol, sabe? Porque eu sou muito possessiva. E aí eu sinto uma satisfação em dizer que vocês são meus alunos de espanhol. Bem-vindos à minha aula. Não, aí no caso é nossa aula de espanhol, sabe? A sua aula de espanhol. A nossa aula de espanhol. Por que eu tô dando ênfase nessas palavrinhas? Porque elas indicam posse, né? Tem algumas pessoas que são individualistas e dizem que tudo é meu, tudo é meu. Essa caixa é minha, esse celular é meu, esse computador é meu, tudo é meu. Já outros são mais solidários, né? Se alguém pergunta, isso é teu? Aí a pessoa diz, não, é nosso, né? Mas essas palavras indicam posse. E existem palavras que indicam posse no espanhol também. E eu não sei se você é do estilo mais individualista ou mais solidário, mas hoje você vai aprender a usar essas palavras em espanhol nessas situações em que você precisa especificar se um objeto é teu, é meu, é nosso, de quem é? De quem é que é? Vamos aprender essas palavrinhas aqui hoje, certo? Bora lá para as vias positivas. E essas palavras são os pronomes possessivos, em espanhol, pronombres possessivos, mas não precisa se preocupar em ter que decorar, porque aqui a gente não tá para decorar a gramática, e sim para aprender, para aprender como usar as palavras. Então, eu só trouxe ela por questão de protocolo e que alguém que conheça possa reconhecer essa palavrinha. Mas o importante mesmo é saber para que ela serve. Essas palavras, como eu já falei, indicam posse, indicam a quem pertence algo ou alguma coisa. E até alguém, né? Porque, por exemplo, para se referir a parentes, família, a gente usa os pronomes possessivos também. É minha mãe, meu pai, minha tia, meu tio, sua mãe. E elas são equivalentes a essas palavrinhas: meu, minha, seu, sua, teu, tua e outras do português. Bora lá conhecê-los. Vocês já estão se lembrando aí quais são? Alguém já sabe me dizer qual é? Vai resgatando aí o conhecimento, tenta buscar aí na cabeça, porque é importante fazer esse resgate do conhecimento, que aí quando eu apresentar para vocês vai fixar muito melhor. Olha aqui, ó. Esses são os pronomes possessivos, olha aí. Se a coisa eles variam aqui de singular, plural, masculino e feminino e vai depender da coisa possuída. Se a coisa possuída for pertencente a mim, yo es mío, mía, míos, mías. Por exemplo, la casa es mía. Agora, se for plural, las casas son mías. Agora, se essa coisa pertencente for pertencente a ti, é o tu. Tuyo, tuya. Tuyos, tuyas. Se for pertencente a ele, a ela ou a usted, ella, usted, são suyo, suya, suyos, suyas. Agora, se pertence a nosotros, é nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Vosotros, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Ellos, ellas e ustedes, suyos, suyas, suyos, suyas. Percebe que essas dois aqui, ó, estão em destaque? Por quê? Porque esses pronomes aqui, eles podem mudar dependendo da posição que eles estiverem. Por exemplo, se eu digo, la casa es mía, eles vieram depois do substantivo, né? Depois da coisa possuída. La casa. Aí depois eu indiquei a quem pertence, es mía. Então eu uso esse pronome. Mas se por acaso
ele viesse antes da coisa possuída, a gente ia usar esses outros pronomes aqui, que são os pronomes possessivos átonos, que eles vêm na forma diminuída. Por exemplo, esta es mi casa. La casa es mía, veio depois. Esta es mi casa, veio antes. Então, isso vai acontecer com todos. Somente não vai acontecer nessas duas casinhas aqui que estavam em destaque. Mi, mis, tu, tus, su, sus. Nuestro, nuestra, nuestro, nuestras. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Su, sus. Esses que estão de destaque em azul, eles são iguais nas duas pessoas. Certo? Muito bem. Vocês revisaram aí e aprenderam sobre os pronomes possessivos, essas palavrinhas maravilhosas que indicam posse. Agora a gente vai praticar, tá? Eu quero que você, onde você estiver aí, se estiver numa mesa, se estiver na cama, na sala, olhe um objeto. Esse daí que você viu. Esse mesmo. Se for muito grande, só traz ele para sua cabeça. Por exemplo, eu tenho aqui este lápis. De quem é este lápis? Eu quero que você, se você não souber como é que se fala em espanhol, pesquisa. E crie frases. El lápiz es mío. Usando o pronome antes do lápis, do objeto. E também depois. Que você pode montar assim. Este es mi lápiz. Entendeu? Colocando depois. El lápiz es mío. Você se refere ao lápis e depois a quem pertence. Ou você pode dizer que este lápis es mío, certo? Você vai criar essas duas frases aí com este seu objeto e me enviar, tá? Aí você vai olhar outra coisa que tenha duas, que seja duplo, por aí, que sejam dois. Pode, se você estiver na sala, se tiver dois sofás, na cozinha, se tiver duas cadeiras, ou onde for. Aqui, por exemplo, eu tenho duas canetas. Duas canetas. Caneta se chama bolígrafo em espanhol. E aí, você vai montar também a mesma frase. Só que essa caneta, vamos supor que não é sua. Essas canetas. Essas canetas são de outra pessoa. Vamos dizer que é dela. Ela, né? Que aí não vai ser agora el bolígrafo es mío. Vai ser el bolígrafo es suyo, né? Que é dela. Mas são duas canetas. Suyo a gente usa para o singular. Qual que a gente usa para o plural? Porque se são duas coisas, o pronomezinho tem que combinar no plural com os objetos. Por exemplo, los bolígrafos son suyos, suyos, certo? Isso, o pronome veio depois, né? Mas a gente pode trazer o pronome para antes. Aí a gente pode dizer estes bolígrafos. Não, tem que ser primeiro o pronome, né? Então vai ficar estes son sus bolígrafos. Entendeu? Quero que você crie esta frase também com ela. Sus, usando o ela, né? Que pertence a outra pessoa. Aí agora você vai ver outro objeto. Pode ser no singular. Outro objeto. O primeiro, não vale enrolar. Se não souber, pesquisa na internet como se diz em espanhol. Eu tenho aqui esta caja de sonido, que como eu uso nas minhas aulas, é nossa, pra gente, em solidário.
Então você vai fazer isso. Você vai dizer que essa caixa é nossa. Esse objeto aí é nosso. Por exemplo, eu posso dizer: La caja de sonido es nuestra. Ou eu posso dizer, trazendo o pronome para antes: Esta es nuestra caja de sonido. E lembra que não muda tanto na forma plena quanto na forma átona? Não muda, fica a mesma coisa. Só mudou aí a ordem, a posição do pronome. Então, você cria aí essas 6 frases e me envia, tá bom? Pra você praticar e começa a fazer isso no seu dia a dia. Começa a dizer a quem pertence as coisas, né? Deixa bem claro aí na sua família: esto es mío, esto es suyo, esto es de ella. E vai dizendo aí os objetos e aprendendo, tá bom? Beijos! Hasta nuestra próxima clase.